Beleza, rapaziada? Vamos iniciar sistema de direção mecânico. Vamos falar sobre a evolução dela. Depois a gente vai fazer um comentário sobre direção hidráulica também. Então vocês pensem lá na evolução de uma carruagem de cavalos. Então ali partiu o início do sistema de direção, que precisava ter digeribilidade, tanto o estercer para um lado como para o outro. O princípio também de você analisar no quartel, o pessoal está fazendo a ordem unida, marchando. Sempre vai ter um cara que vai estar fazendo um sentido, sempre marchando no mesmo lugar. Então ele está marchando ali no mesmo lugar. Daí os outros vão vindo acompanhando. Então esse é sempre primeiro no mesmo lugar e a infantaria toda vai vindo, ou para frente ou para trás. Mas aquele cara, a base lá, ele sempre vai estar no mesmo lugar. Todos os outros vão estar fazendo sentido, ou para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro, né? Então, sentido de círculo. Então, está indo aqui para o lado esquerdo, voltando aqui, está indo para o lado direito. Ó. Então, esse cara sempre está seguindo, fazendo a base dessa ordem unida. E o sistema da carroça partiu um eixo ligado nas duas rodas dianteiras, as traseiras não. As duas rodas dianteiras, isso nós vamos colocar lá, vocês vão ver nas apostilas, vão ver uns vídeos também sobre sistema de direção. Ele tinha um eixo rígido e ligado ali no cocheiro ali para fazer a direção. Então, conforme o cocheiro fosse mexendo e o cavalo fosse estercendo para identificar qual direção ele queria, ou lado direito, lado esquerdo lá, esse eixo ligado juntamente assim, ó, interligado com a carroça e o cavalo, o cocheiro fazendo essa guia, por qual lado ele puxasse, fizesse com que o cavalo fosse para os lados lá, esse eixo fazia com que a roda se locomovesse levemente para um lado e para o outro. Mas ela não tinha divergência. O que é tanta divergência? É o extremo para um lado e para o outro. Divergia as rodas. Então ela estercer totalmente a divergência dela, tanto para um lado como para o outro. Então a divergência e a convergência, a gente vai estar falando para as próximas aulas, sobre castra e cambagem também, que isso tem tudo a ver com a parte de suspensão e direção. Então o estercer lá, ele não tinha totalmente o processo dele. Veio passar dos anos e começou a ser introduzido o setor sem fim. Aqui nós temos aqui uma caixa de direção a ar da Kombi. Então, aqui está o sistema do setor e sem fim. Quando eu abrir aqui dentro, vocês já vão entender o que quer dizer setor sem fim. O sem fim, vocês vão pensar numa rodana, a mesma rodana de um portão de serralheiro, deslizando. Aquela rondanazinha, então ela tem, tanto você está indo fechando o portão, abrindo o portão, então a função dela para o resto da vida é aquilo ali, é sem fim. E aqui é uma rondana bem parecida, então ela não tem fim, tanto para um lado como para o outro, ela não tem limitação. Então a rondana em si não tem limitação, o que tem limitação no portão são os batentes. E aqui é a mesma coisa, ela não tem fim, é setor sem fim. O que vai determinar o fim dela aqui vai ser o setor, mas ela não tem fim, vocês já vão entender quando a gente for desmontar. Isso aqui, esse aqui é o braço de ligação, ó. Aqui dentro, e essa é a coluna de direção. Coluna de direção, braço de ligação, que vem no volante. Tá? Aqui está vindo o volante da Kombi lá. Isso aqui é a barra de direção e esse aqui é o braço de ligação, junto com a coluna. Então, os dois juntos se forma a coluna de direção. E aqui está o volante. Mas esse aqui é a barra e esse aqui é o braço. Então, esse cara todo aqui é a caixa de direção. Daqui, ó, daqui que parte um braço de ligação para a roda, para um lado direito, e um braço para o lado esquerdo. Então ele vai partir para um lado esquerdo, partir para o lado direito. Então daqui que ele sai. Então são os braços de ligação. Então a gente vai ver depois braços de ligação nas outras caixas de direções ali para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia de como que é o funcionamento. Então a gente vai desmontar aqui o primeiro para vocês verem o princípio aqui do que é um setor sem fim. Aqui é a regulagem desse setor, ó.
da regulagem aqui do setor sem fim, na caixa de direção. Aí ele tem escrito aqui no modelo antigo a folga aqui mais e aqui menos folga. Então esse aqui você vai deixar a caixa mais leve na direção e aqui você vai deixar ela um pouco mais pesada. Então a caixa de direção ela tem uma regulagem. Você não pode deixar ela muito leve, senão você não consegue ter dirigibilidade, não tem nenhuma estabilidade lá em cima quando você estiver dirigindo. E não pode deixar muito pesado, senão você vai ter dificuldade para estercer, precisa de fazer curvas. Então você tem que deixar numa regulagem que ela fique acessível, leve, para você dirigir. Correto? Então aqui você vai fazer, que faz a regulagem dela. Deixar mais leve e mais pesado. Ó, aqui tá levinha. Começo a deixar mais pesado aqui, ó. Começa a pesar aqui na minha mão, ó. Ó, já pesou. Aqui eu vou aliviando, ó. Vai ficar bem levinho, ó. Bem levinho. Então é uma regulagem que tá meio termo. Aqui já tá no volante lá. Então a gente vai começar a desmontar ela aqui. Vou usar um cabo de força e um pito 13 mm. Aqui a gente já afrouxou. Agora a gente vai afrouxar os outros 4 aqui nas laterais. Vai retirar eles também. Então aqui já está frouxo, já está solto. Então vamos tirar os outros 4 aqui. Aqui ele tem uma chapa de encosto, ele tem uma juntinha metálica. Aqui, então o sistema é bem antigo. Um rolamentinho de rolete aqui, ó. Tá? Tudo bem cariado. Já não teria que ser substituído. Ó. Aqui você mexe no... Aqui você está tirando a capa, ó. Você trabalhando com a própria... Aqui você tira o sem fim, ó. O setor e sem fim. Aqui a gente tirou a capa, que esses rolamentos é duplo, né? Ele fica um pro lado e outro pro outro aqui, ó. Então eles trabalham dentro aqui, depois quando eles estão ali, trabalham um rolamentinho para cada lado ali. Depois a gente vai montar ali, eles ali, de maneira correta ali. Então tá aqui, ó. Então esse aqui fazendo o papel do pinhão aqui, ó. E esse aqui é cremaleira. Só que a cremaleira inteiriça, então é o setor e sem fim. Esse aqui é o setor e esse é o sem fim. Olha aqui a rolaninha lá, não tem fim, ó, tá vendo? Isso que a gente quis dizer, ó. Então, quando o Volkswagen desenvolveu aqui, ó, é desse jeito mesmo. É uma rondana lá, ó. Então não tem fim, tanto para frente, para trás, não vai ter fim nunca. Ali dentro é um rolamento aqui, ó. Lá dentro, ó, tá folgado já, ó. E aqui, sem fim, esse aqui é o setor, ó. Se observar bem ali, ó, tá tudo danificado, ó. Perdeu bem a cimentação. Então, aqui no caso aqui, isso aqui você substitui a caixa inteira, tá? Caixa nova, dificilmente você vai conseguir achar aí, vocês vão ter que ir atrás de desmanche. Então, geralmente uma caixa de direção dessa aqui, você abriu lá, examinou, fez uma revisão, viu que tá tudo belezinha, funcionando legal. Os braços de ligação também estão perfeitos. Quando ligam tanto para o lado de uma roda direita e uma roda esquerda, tranquilo. Vocês vão pagar em média uma caixa de direção desse aqui aí é de 50 a 100 reais. Esse vai a dica já para vocês aí. Pelo menos aqui em Curitiba, né? Nos desmanches aí, mais ou menos nessa faixa. Ó, o setor se retira dessa maneira. Aí ele tá fora. Aqui ele tem uma trava. Também a trava vem pro lado de fora aqui, externa aqui, ó. Uma torre. Então esse aqui é a coluna e esse é a torre. Os dois juntos aqui, um dentro do outro. Então a bucha na ponta aqui também está estourada. A bucha aqui de travamento aqui também está estourada. Então ele trabalha dessa maneira. Beleza?
até iniciar a montagem. Aqui, deixa eu só mostrar mais um detalhezinho para vocês aqui. Aqui o bujão, para você ver o nível de graxa. E aqui, ó, se olhar aqui o retentor. E aqui, se vocês conseguirem ver bem ali, ó, a câmera vai pegar lá. Ó, bucha de bronze, ó. Hoje não tem nem condição, né, de colocar uma buchinha de bronze isso daí. Então desgaste aqui não existia. Vida útil, desgaste bem mínimo e vida útil bem longa, né? Então, hoje aí é um plástico. De vez em quando aparece um nylon, um teflon. Mas vida útil como um bronze não tem. Então trabalha com graxa, graxa grafitada de preferência, tá? Ele trabalha com graxa no sem fim e no setor. Tudo cheio de graxa. Até chegar ao nível aqui, ó. Até chegar ao nível do início do bujão aqui. Então é pouca graxa aqui que ele vai aqui assim. Então você não pode pôr muito em excesso, senão vai estourar o retentor também. E estoura o rolamento, né? O rolamento começa a trabalhar preso dentro de muita graxa. Então ele tem um limite ali. Beleza? Vamos iniciar a montagem dele agora. Aqui eu vou passar um pouquinho de graxa para vocês, só para simular ó, como que ele funciona aqui. Ó. Como é uma caixa com defeito que a gente tem justamente para ministrar as aulas, mostrar para vocês justamente os principais defeitos. Esse aqui não usa mais, né? Faz anos que deixou de ser fabricado. Até na última Kombi, né? Então não é tão atrasado assim, né? Então ele trabalha assim, ó, daí ele vai expelindo graxa. Vou passar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Uma que não tem nem como rodar, né? Que esse aqui já começa uma folga quando passa nessa cimentação bem gasta aqui e fica uma roncadeira que vai virar uma bateria de samba aí. Aqui um pouco só para mostrar para vocês. Rolamento também. Vou passar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Também não trabalha seco de maneira nenhuma. Graxa no rolamento também, tá? Aqui um pouquinho só para demonstrar para vocês que não trabalha seco. E para vocês também não esquecerem a hora que vocês estiverem fazendo a manutenção lá no veículo do cliente de vocês. Também aqui a capa aqui também, ó. Tá? Tá ok? Também ele vai estar... A gente vai estar passando uma graxa. Esse lado da pista aqui, ó, se vocês observarem ali, vou retirar aqui de novo para mostrar para vocês, ó, esse pedacinho da pista ele trabalha aqui, ó, também ele tem esse trabalho aqui, ó, então ele não trabalha ferro com ferro direto, ó, trabalha ali dentro e aqui tem uma outra pista, tem um outro rolamento, também, outro rolamentinho menor que esse outro rolamento de roleta aqui, tá? No caso aqui ele já foi detonado. Então, como essa caixa aqui não roda, a caixa não presta, é só para simulação mesmo, para aula. Então, o que? Teria que trocar setor, rolamento aqui da regulagem, da base da regulagem do sem fim, rolamento de roletes, que aqui já está faltando um, outro rolamento estourado, falta de graxa. Então, é uma caixa que está aqui só para simular o funcionamento para vocês, ok? Então vocês estão vendo ali que está faltando esse rolamentinho ali, mas é única e exclusivamente para mostrar o funcionamento para vocês. Aqui, tá? Depois eu vou montar aqui o rolamento, mas eu deixo para montar aqui um pouquinho depois. Por quê? A gente vai passar um pouquinho de graxa aqui também no sem fim aqui, ó. Só um pouco para tirar o excesso aqui.
que aqui ele tem um encaixe que a gente precisa fazer ali com ele ali, ó. Aí, ó. Entrou tranquilinho, facinho. Aqui. Juntinha também, você pode, se quiser colar ela um pouquinho de graxa aqui, só pra você tá montando também, não tem problema. Mas eu coloco uma basezinha aqui, ó. Aí tá montadinha a caixa. Setor sem fim, Kombi. Beleza? Agora nós vamos trabalhar com uma pinhão e cremalheira. Pinhão e cremalheira. Então essa caixa de direção aqui é do Palio, Paliozinho moderno. Aqui tá o pinhão. Já deixei ela aqui, ó, que um dos defeitos dela foi ter danificado essa porca aqui, que já tinham feito alguns reparos aí e chegaram a danificar a porca. Aqui ela tem uma porca com retentor, que evita sair a graxa e entrar impureza, sempre. Então o funcionamento está aqui, ó. Aqui vem a coluna de direção ligada no volante. Tem coluna, árvore de direção e o volante. Aqui direto no pinhão. Então ela esterce para um lado, vai girar para o outro. Esse é o funcionamento da caixa de direção. Olha lá. Aqui é a porca de regulagem. Aqui é a porca de regulagem. Ela tem uma Allen e uma contraporca aqui, ó, sextavada. Então aqui que vai deixar ela mais folgada, mais leve, no caso, mais pesada. Mais leve e mais pesada. A folga dessa regulagem. Aqui são as coifas, abraçadeiras. Essas aqui são colocadas outras abraçadeiras, que as modelos originais são diferentes da Fiat. São de grampo. Aqui estão duas diferentes, ó. A gente deixou montada aqui, ó. Dois braços. Esse aqui são braços de ligação e na ponta terminal de direção. Quando é junto aqui, ó, o terminal já unido, tem a mesma junção que os dois são grudados, se torna tudo terminal de direção. Mas quando é separado aqui, ó, ele é separado, ele entra na caixa de direção e é separado do terminal de direção, ele é o braço de ligação, terminal de direção. Terminal de direção, braço de ligação, terminal de direção, é tudo isso aqui. Esse aqui é o bracinho de ligação, as duas coifas aqui, a caixa de direção em si, aqui onde que ela vai montada no carro. Aqui, suporte, lá na carroceria. A gente vai começar a desmontar ela para mostrar o funcionamento. Aqui deixa eu já mostrar para vocês aqui, ó. Ela já tá frouxa aqui, ó. A gente já deixa aqui já justamente para mostrar para vocês aqui. Ó, estourada, tá? Terminal de direção, guarda-pó estourado, quase nada de graxa, batendo ferro com ferro. É assim que vocês vão verem e vai chegar no estabelecimento de vocês a maioria dos veículos. Isso aqui tem regulagem, que a gente vai estar comentando para as próximas aulas aí. O que significa cada fio de rosca, a explicação disso aqui. Isso aqui vai fazer com que os pneus não fiquem tanto para fora e nem tanto para dentro. Nem tanto para fora e nem tanto para dentro. Ok? Terminal de direção aqui vai ajudar a fazer a regulagem de caça-cambagem que a gente vai estar fazendo. Divergência e convergência. Que nós vamos estar falando para frente aí. Então aqui, ó. Já está frouxo aqui, ó, que a gente deixa justamente já para mostrar para vocês. Mas senão aqui geralmente tem uma chave 16 aqui, ó. Tá? Aqui já está desmontado um lado. Ok? Aqui a gente vai desmontar a coifa. Uma abraçadeira frouxa. Tá? Ó. Aqui a gente retira a coifa. Aqui o bracinho de ligação. Então esse braço de ligação, ó, se observar, ele vai ligado direto na cremalheira. Ó. Então ele é um braço articulador, ó.
Também vai graxa ali dentro, ó. E começa a trabalhar ferro com ferro. Braço articulador. Então, chave vai aqui, ó, o aperto dele. Como ele já tá frouxo aqui, a gente vai tirar com a mão aqui já. Justamente para mostrar para vocês, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa, a gente vai estar fazendo. Ó, terminal de direção, também tá estourado, ó, guarda-pó, ó. Tirou a braçadeira também. A outra. Tirou a coifa. Outro braço, articulador também. Bracinho de ligação, de articulação. Ó. Mesma função de um joelho, do cotovelo, ele tem o mesmo movimento de um pulso. Ó. Aí ficou a cremadeira aqui dentro, ó. Tá? Aqui como ela tá sem essa tampa de encosto, eu consigo desmontar ele aqui, ó. Tirou o pinhão. Ó, o pinhão, o rolamento tá estourado, ó. O pinhão ele vai sofrendo desgaste na cimentação dele também. E a cremalheira. Como que ele trabalha? Trabalha para cá. Ele sempre no mesmo lugar dele, empurrando a cremalheira. Sempre no mesmo lugar dele, empurrando a cremalheira. Quero estercer agora para o lado direito. Estercer para o lado esquerdo. É assim que ele funciona, com graxa. Então, caixas de direção mecânica. Cremeleira, pinhão, tem um rolamento aqui. Tirou, cremadeira. Também tem desgaste na cimentação. Aqui você desmonta, aqui tem um parafuso de regulagem. Mas geralmente, lá no fundo, lá, se vocês puderem observar lá, tem um rolamentinho, agulha lá na ponta, lá, onde trabalha a ponta do pinhão, para não deixar trabalhar ferro com ferro. É o rolamentinho agulha. E aqui faz a regulagem, deixar mais pesado ou mais leve. Vou desmontar aqui para mostrar para vocês aqui a chapinha. Aqui. Então o parafuso alho vem. Quando você segura contra a porca dele aqui, ó, ele empurra o quê? Ele vai empurrar essa chapa de regulagem aqui, ó, que é essa arruela, essa chapinha de encosto ali. Aqui dentro ele tem uma mola, ó, molinha de pressão. E aqui dentro também, que a gente consegue puxar com o dedo aqui, ó, e sai fácil, né? Olha lá, por dentro lá para vocês verem. Então esse aqui é de plástico. Tem uns que são de metal, nylon ou teflon. Esse é de plástico. Ele tem essa neônica aqui para não deixar com que vaze a graxa, correto? Não vaze a graxa que esteja aí dentro da caixa de direção. E ele vai tendo um desgaste aqui com o tempo. Ele tem já essa ressalto ali, ó, essa canaleta, justamente para toda hora estar expelindo o excesso da graxa, de um lado para o outro. Desgasta essa peça aqui, ó, que trabalha nas costas aqui da cremaleira, aqui, ó, que trabalha nas costas da cremaleira, até aqui, ó, nessa parte bem desgastante aqui. Aqui que ele vai fazer pressão, com que fique mais pesado o trabalho entre pinhão e cremaleira. Então vai aprofundar mais lá, ó, a pegada nos dentes lá, ou vai distanciar um pouquinho mais. Vai aprofundar ou vai distanciar. Tá? Essa é a função dessa bucha de regulagem do pinhão e cremaleira. A gente costuma falar o nome dele, o nome técnico dele é bucha de encosto de regulagem. Anel O-ring, chapa com parafuso de regulagem, arruela de encosto e mola de pressão. Ok? Aí a gente
Vou passar um pouquinho de graxa aqui só para vocês verem o trabalho dele, que ele fica leve ali, que ele marca. Mas é todo com graxa também aqui a caixa de direção. Tem um limite, tem um excesso da caixa de direção. Esse aqui eu não estou vendo que tem bujão, não tem nada. Tem. Você não procura colocar o máximo possível de graxa aqui, ó, na cremalheira e no pinhão. Aqui é tudo montado com um pouco de graxa também, não muito, um pouquinho de graxa. Dentro da caixa de direção aqui, ó, você procura colocar um pouco de graxa. Então, geralmente, assim com ele vai ficar no início aqui, assim, ó, 1/4 de graxa aqui, ó, da altura da caixa de direção, então que vocês estão olhando aqui, ó. Então vai ficar submerso aqui praticamente, assim, ó, a cremalheira aqui, ó, nessa base. Esse aqui é o limitador dele, que está trabalhando submerso, os dentes da cremalheira e os dentes do pinhão. Aqui ele tem bucha em ambos os lados aqui, ó. Então tem bucha que ela vai desgastando lá. E aqui dentro, aqui assim também ela tem bucha, vai desgastando, daí ela começa a trabalhar o ferro no alumínio, magnésio e antimônio, que é a caixa de direção aqui, ó, essa aqui é alumínio, magnésio e antimônio. Então é bem facinho de quebrar. Eu vou mostrar uma outra ali que está partida para vocês, que é de uma Courrier. Vocês vão ver. A batida, o carro deu com o pneu no meu fio, vocês vão ver o impacto que fez na caixa de direção. Vamos fazer o início da montagem dessa aqui, ó. Então instalar. Pelo último procedimento que você desmontou, é o início que você começa. Eu deixei ali a parte de regulagem para vocês por último, justamente para mostrar. Então aqui, ó, tô alinhando a minha cremalheira aqui, ó. Eu vou alinhar depois ali com o pinhão. Ó, vou estar alinhando ele lá com o pinhão. Já no encaixe, ó, encaixou. Perfeito. Certinho aí, ó. Aqui também eu posso passar um pouquinho de graxa aqui. Um pouquinho de graxa. Só para demonstrar aqui para vocês, para ele não trabalhar seco aqui. Com cuidado aqui, colocando o anel Org, para que ele não parta, não se rompa, para ter vazamento de graxa. Aqui dentro vai a mola, molinha de pressão, vai a roelinha, chapa de encosto. Aqui vem a chapa com o parafuso de regulagem. Então a gente encosta ele aqui. E a gente começa a montagem. Então aqui pode passar um pouquinho coisa de graxa. Vou montar o bracinho de ligação. Daí você vai vir com a chave, vai dar o aperto nele aqui, nós vamos dar um apertinho aqui. Estamos usando uma 32 aqui, ó, você vem, encostou, deu aperto, beleza, travou. Aqui a gente vem com a coifa, coifa também pode passar um pouquinho de graxa. Aqui ele tem um limite, ó, um limitadorzinho, onde termina o encaixe da coifa, braçadeira. Você já pode apertar. Aqui por último você vem e coloca o terminal de direção. Terminal de direção você coloca, você não aperta até o final.
porque a hora que você for montar no carro, no veículo, você vai montar a caixa no seu suporte primeiro, e os dois terminais de direção são ligados nas mangas de eixo. Então, porque você precisa do quê? Depois conferir a regulagem através de uma rampa de alinhamento e geometria, que ela vai determinar se as rodas vão ficar mais para fora ou mais para dentro. Senão você vai montar de qualquer jeito, sai uma roda comendo o pneu para dentro, outra comendo o pneu para fora, tudo desregulado. Então aqui você veio, colocou com a mão, aqui até no limite, ok, beleza. Aqui depois o procedimento do outro lado a mesma coisa. Aí só falando questão de substituição de peça. Essa caixa aqui foi trocada inteira. É o mesmo dono daquele que fez a reposição daquele rolamento ali, que eu mostrei para vocês daquele Palio, trocou a caixa inteira. Essa caixa aqui foi trocada num Palio 2012. Ele comprou a caixa inteira porque questão de custo e benefício, pegou uma original. Na época pagou R$350, isso há 2 anos atrás. Reparo, o que mais estraga? Joguinho de reparo você troca, geralmente são baratos, de qualidade, em torno de 50, 60 reais jogo de reparo. É o anel Orion que estoura, a bucha de encosto da regulagem, a molinha de pressão, o rolamento do pinhão e cremalheira. Então você consegue comprar uns reparozinhos, mas dependendo do valor do reparo, para com a caixa de direção, muitas vezes compensa comprar a caixa de direção inteira. O pessoal recorre muito para desmanche, ferro velho, né? Mas mesmo que você compre, você tem que abrir para dar uma revisão. Se você não fizer essa revisão, colocar no escuro, qual é o risco aí de ficar batendo, ficar com jogo? Então tem que se atentar bastante isso daí. Uma vez que quebrou a caixa ou roçou já o pinhão e cremalheira, aí compensa você tocar outra já. Foi pequenos reparos que nem a bucha que faz o encosto da regulagem, o rolamentinho, aí tranquilo. No caso externo, coifa, rasgou, beleza, troca a coifa, braço de ligação, troca os braços de ligação com os terminais de direção, ok. Mas a caixa em si, o conjunto montado aqui, na caixa de alumínio, magnésio, antimônio, que seria cremalheira e o pinhão, se pinhão e cremalheira ou quebrou a caixa, ou pinhão e cremalheira condenado, troca ela inteira. Beleza? Vamos fazer mais uma outra caixa ali, da Courier. Vou desmontar e mostrar para vocês ali os principais defeitos e o que ela tem de defeito. Então essa aqui é uma caixa da Ford Courier. Essa aqui ele bateu no meu fio e quebrou, ó. Quebrou bem na ponta da caixa, bem na direção de que vai pro volante, ó. Que vem a coluna, a árvore e vai o volante. Então bem na próxima aqui do pinhão, ó. Então uma caixa que a gente tem justamente para mostrar para vocês, ó. Um lado aqui montado com uma coifa aqui, um braço de articulação, com terminal de direção também. Aqui tem a bucha, que no outro ali estava estourado, que eu falei para vocês. Aqui tem uma para mostrar bem para vocês aqui. É uma porca com retentor, faz um papel de bucha de encosto aqui, ó. A gente já vai usar um alicatezinho para tirar ela aqui. Aqui é a porca de encosto. Aqui que vai deixar mais pesado e mais leve também. Onde que ele vai localizar na carroceria aqui, ó, presa. Aqui também tem mais uma coifa, buchas que estão estouradas, braço de articulação e o terminal de direção. Então mesma coisa, aqui já está frouxo aqui, ó, a gente tira inteiro aqui, ó, braço de articulação com esse terminal de direção. Aqui eu estou tirando tudo na mão aqui, ó. No carro, quando você estiver tirando, lógico, vai mesma coisa. Vai estar apertado, vai afrouxar aqui, vai afrouxar o terminal, para você fazer o reparo nessa caixa. Aqui é a mesma coisa, ó. Ela tem uma contraporca nesse terminal de direção aqui que trabalha com a questão da regulagem, ó. Então aqui está saindo o terminal. Então aquele lado ele saiu junto, aqui está saindo separado, ó. Também são terminais aí que você tem que estar observando. Então como essa caixa inteira foi condenada aí, ó. Ó, também já está tudo condenado, ó. Aqui a coifa ali já está frouxa ali, ó. A gente vai tirar inteiro aqui, ó. Também mesma coisa. Então ele chegou a entortar essa cremalheira na batida.
Essa cremaleira aqui. Então aqui eu já tenho, geralmente tem aqui um alicate de bico aqui, ó. Que esse sacadorzinho aqui, que mais um sacadorzinho para tirar essa porca aqui de regulagem de encosto e tirar essa porca que fixa o pinhão aqui, muitas vezes é difícil você encontrar e bem raramente quando você acha um custo elevado. Aí com o alicate aqui, ó, alicate de bico, tranquilo, ó. Pode ver, ele não é muito apertado, ó, que tá no limite dele. Você consegue, bem com cuidado, não estraga a peça nada, ó. Frouxei, ó, tá encostadinho. Você consegue fazer o reparo, a substituição. Bem tranquilo, ó. Não danifica a peça. E vai a dica para vocês também de um material mais ferramentas técnicas também, né? Tanto um alicate, que o custo-benefício muito mais em conta do que uma ferramenta que muitas vezes você vai encontrar somente em concessionária, que é difícil você conseguir achar esse kit aqui para as caixas de direção da Ford. Então a gente já tem justamente para dar essa dica para vocês aí. Então, não é muito caro, não. Serve tranquilo. Retentor, original Ford lá, retentor e a porca. Aqui vai sair o pinhão, saiu o pinhãozinho, mesma coisa, lá embaixo, alojado na caixa de direção, rolamento agulha, que sempre estoura. Aí tem o rolamento, precisar sacar o rolamento também, um alicate de bico, você vai abrir a trava, vai substituir o rolamento. E aqui você tirou a clamareira, ó, essa clamareira aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, puderam observar aqui, ó, aqui a barriga que ela tá aqui, ó, tá bem torta, ó, por causa da pancada, tá vendo? Ó, então essa aí condenou a caixa, precisou pegar uma caixa inteira. Esse aqui no caso, como na época era muito caro uma caixa nova, que esse carro aqui na época tinha uns 2, 3 anos, que recém tinha sido lançado. Ele optou por achar uma no desmanche. Mesmo assim a gente abriu, revisou ela e montou para ele. E aqui vou mostrar outra técnica para vocês aí. Ó. Esse aqui, ó. Eu tenho uma porca que eu uso ela como ferramenta para deixar mais leve ou mais pesada a porca. Aqui eu já estou até afrouxando ela na mão aqui, mas aqui ela tem a chave correta dela que eu já mostro para vocês. Então tá lá, tampinha de encosto. O que vai sair ali? Vai sair a nossa mola de regulagem de encosto. E o que vem sair aqui também? Aí eu retirei a bucha já. Tá? Bucha de... Ó, essa bucha é de plástico também, ó. Mesma coisa, desgastezinho. Olha onde que tá quebrada a caixa aqui, ó. Então essa caixa está totalmente condenada. Relembrando, uma caixa velha, detonada aí, mas para mostrar o funcionamento para vocês. Beleza? Vamos iniciar a montagem dela agora aí, nesse sistema. Vamos começar lá com a cremaleira também, colocada aqui para lá onde que está detonada já. Ó, buchas estouradas, já está tendo uma certa dificuldade de trabalho. Então a gente alinha aqui também, procura alinhar o pinhão, ó. Alinhou o pinhão, tá funcionando. Cremaleira, pinhão. Vamos colocar a porquinha com a mão, depois a gente dá um apertinho final nela. Porca de encosto do pinhão, ó. Coloquei com a mão o máximo que deu, tranquilo. Beleza. Vamos colocar a bucha. Aqui tem um detalhezinho dela. O desgaste dessa bucha aqui é maior, que o trabalho que ela faz aqui
É um pouco mais, um trabalho mais rígido que a outra caixa que a gente viu ali agora há pouco do sistema da Fiat. Colocado meio inclinado já para vocês verem. Então vem. Bolinha de pressão, ó. E aqui como ele vai. Empurra ela lá. Vamos colocar porca de regulagem. Vamos usar a nossa ferramentinha técnica aqui, ó. Encostou com a mão por enquanto, depois a gente mexe com a regulagem dele. Vamos ir por esse lado aqui. Então, tá vendo ali, ó? Vou pôr um pouquinho de graxa aqui porque aqui já perdeu totalmente a liga ali, ó. Tá tudo oxidado. Então a gente vai montar um bracinho de ligação aqui dele aqui, que tá com a coifa ali já junto ali, ó. Tá? Para apertar aqui, ó, a gente segura com uma 13 aqui no braço de ligação e na ponta dele ali para fazer o aperto. Fazer o aperto ali. Beleza? Vou colocar o terminalzinho de direção. Relembrando que quando for o novo, ou mesmo que você esteja desmontando para fazer a corretiva ou uma preventiva, vai para a máquina de balanceamento, alinhamento, balanceamento das rodas e alinhamento, toda a parte de suspensão e direção, para aferir como que vai ficar essa medida aqui, da ligação dos braços da caixa de direção que vão fixados na mangue de eixo. Então aqui a gente deixa encostado com a mão. Beleza. Tô com uma 30 aqui, ó. Aqui, ó. Se eu deixo ela mais leve ou mais pesada, ó. Tá tranquilo, numa medida bacana, legal. Aqui eu vou virar um pouquinho a caixa de direção aqui. Vou apertar. Aqui a gente encosta o máximo que dá com a mão. Com o alicate a gente dá o aperto final dele lá. Aqui. Peguei o alicate. Tranquilo. Beleza? Finalizamos o sistema de direção mecânico. Próxima aula a gente vai estar falando sobre direção hidráulica.